Hérnia cervical. O que de fato causa a hérnia de disco cervical? Como que isso deve ser interpretado, tratado, para que você possa de fato não só resolver a dor que você sente por conta da hérnia, mas evitar que novas hérnias de disco apareçam. Será que é indicado exercício? Será que é indicado terapia manual? Qual é a melhor metodologia para chegar na conclusão desse problema e qual é a real causa desse problema? Nesse vídeo eu vou te contar a causa, vou te contar todas as correlações mais importantes nas hérnias de discos e o que você pode fazer para te ajudar. Lembrando que o vídeo é sobre hérnia de disco cervical, existe uma particularidade muito grande em relação às outras hérnias. Então se você tem esse tipo de problema ou conhece alguém que tem, bora pro vídeo que vai te ajudar demais. O meu nome é Murilo José Tambosi, se você não me conhece, se você é novo aqui no canal do YouTube, toda semana eu posto um vídeo novo falando sobre dor, exercício e lesão para tentar ajudar você a achar a solução do seu problema. Sempre focado na causa primária, sempre focado no que de fato começou o seu problema, para que a solução seja definitiva e para o longo prazo. Também falo bastante, pessoal, de como que o corpo ele pode ser dividido, ele pode ser estudado, tá? Num modelo baseado em 4 pilares essenciais: o emocional, a parte química ou nutricional, energética e física. Ao longo dos meus anos de formação, eu consegui triar métodos, técnicas, conceitos, princípios que se enquadram nesses 4 pilares e dessa forma eu consigo analisar o paciente como um todo e entregar o resultado que eu quero, tá? Se você também é novo aqui no canal, já te deixa aquele comentáriozinho aqui embaixo com a dúvida que você possa ter do vídeo, no final do vídeo, obviamente. Deixa seu joinha, com certeza você vai gostar do vídeo, vai te ajudar. E se você perceber que isso ajuda você, de qualquer forma que seja, com certeza outra pessoa também vai ser beneficiada. Então, vai beneficiar o canal se você compartilhar, vai beneficiar outra pessoa se você compartilhar, tá bom? Se você gosta do conteúdo, também aproveita e se inscreve no canal, tá bom? Feitas as honrarias iniciais, padrões de todos os vídeos e que eu preciso que vocês façam para poder me ajudar também, né? Vamos ao conteúdo de hoje. O que eu separei para vocês, pessoal, é hérnia de disco cervical, tá? Hérnia de disco cervical. Por que cervical, Murilo? Assim, ó, todo mundo se preocupa com as hérnias lombares. Vocês vão perceber que elas não são nem um pouco graves se comparadas às hérnias cervicais, tá bom? Primeiro ponto que eu coloquei aqui, o que é uma hérnia de disco? Eu acho que algumas pessoas já sabem, mas algumas também têm um pouco de penumbra nessa ideia. A hérnia de disco nada mais é que a desidratação do disquinho que tem na coluna, que em tese sustenta a estrutura da coluna. Eu digo em tese porque hoje se sabe que o que sustenta de fato a coluna é um conjunto de músculos, tecidos, ligamentos que organizam de uma certa forma que a gente chama de biotensegridade. Mas não é o objetivo do vídeo não, tá? Então esses discos que estão entre cada ossinho da coluna, você tem as vértebras e um disco, a vértebra e um disco, esse disco ele desidrata ao longo dos anos por várias possibilidades diagnósticas. Hoje eu vou apresentar uma que é muito frequente, que talvez seja mais comum de hérnia de disco e possivelmente seja a sua, tá bom? O maior risco que a hérnia de disco cervical pode acontecer, Murilo? Bom, como vocês sabem, o sistema nervoso central, né, o encéfalo, toda a parte cerebral e o cerebelo, toda essa estrutura, ela é como se fosse uma massa de neurônios muito grande, que conforme vai diminuindo, vai descendo, como é que eu posso explicar para você? Foi crescendo, foi alongando, ela desce para a medula e vai até o cóccix. Quanto mais perto da região lombar, né, ela vai até mais ou menos L1, L2, então comecinho da lombar você tem medula. Quanto mais perto dali, mais fina ela é. Tá? Então pensa comigo, o encéfalo é grande, a cervical alta ali, mais ou menos na C0, C1, ela é bem calibrosa ainda, né, a região um pouco para cima do bulbo, da ponte e tudo mais. E dali para baixo ela vai estreitando cada vez mais até chegar na lombar ali e ficar a porção terminal da medula, tá? A medula, como vocês sabem, ela manda todas as informações do sistema nervoso central para a periferia e da periferia para a central. Quando a gente fala periferia, a gente fala os órgãos, a gente fala os braços, as pernas, enfim, todos os outros tecidos que não são centrais do sistema nervoso central, tá bom? Pensa comigo, esse tecido, ele é muito nobre, a medula, o sistema nervoso central todo, né, os nervos de modo geral. Eles têm que ser muito, muito, muito bem protegidos, tá? E eles são protegidos por camadas de revestimento, chamadas de camadas meníngeas. Quem aqui nunca ouviu falar sobre meningite? Então, é a inflamação dessas camadas aí, né? Mas enfim, essa camada toda, ela tem 3 revestimentos, tá? A mais externa é a dura mater. Essa camada dural, como o nome já diz, ela é rígida, tá? Ela tem toda uma inervação particular dela, que sai lá do crânio, tá? E alguns níveis cervicais.
E também ela não é muito flexível, como o nome já diz, ela é um pouco rígida, tá? E ela vem como se fosse um pacote. Então imagina se eu pegar a sua coluna e cortar no meio, você vai ter um corte nesse sentido, a medula vai estar no meio, ao redor vai ter líquido e bem na extremidade, contendo o líquido, vai ter o tubo dural, né? Que seria a dura mater em forma de tubo, de canal, né? Isso foi feito dessa forma, pessoal, por várias causas, mas uma delas é por proteção. Toda vez que você toma um tranco, você toma um soco, você toma um empurrão, um acidente de carro, esse sistema de pneumático, de líquido que tem ali dentro, que é o líquido, ele evita que as medulas e os nervos mais importantes sejam acometidos. Então é uma forma de proteção, além das questões de nutrição e tudo mais, que, enfim, né? Mas por que eu falei da proteção? Porque quando você tem uma hérnia de disco, e aqui está um risco da hérnia de disco cervical, quanto mais alta é essa hérnia, eu tenho uma hérnia cervical alta, ali, sei lá, C3, por exemplo, ou cervical baixa, C6, ou lombar alta, L1, estou dando um exemplo. Quanto mais próximo da cabeça, mais fácil essa hérnia pode bater não somente no saco dural, que é o primeiro que é afetado, ele vai lá e bate nele, não somente no saco dural, mas também na medula. E se comprimir a medula, você sabe que as funções serão perdidas, né? Por exemplo, uma compressão a nível de C3, você tem parada respiratória, porque ele tem nervos que controlam a função respiratória. Agora, se tiver uma compressão lá em L1, claro, você não vai morrer, mas você vai ter uma perda de todas as funções dos membros inferiores, né? E até mesmo questões ginecológicas. Então, eu quero que você entenda que, num primeiro momento, com uma hérnia de disco, normal, lombar baixa, tipo L5, S1, que é a que mais tem, lombar baixa, existe um prejuízo, mas não é um prejuízo tão grave quanto você ter lá em cima na cervical. E muitas pessoas, nesse exato momento que estão vendo esse vídeo, estão iniciando com processos de estreitamento, de compressão das suas cervicais, das cervicais principalmente médias, C4, C5, C6. E eu vou explicar a causa disso nesse vídeo. Então, às vezes você está nesse vídeo porque você ficou curioso, não entendeu direito por que falar sobre a hérnia cervical, e falou, vou acompanhar. Agora você vai entender como você pode estar nesse momento desenvolvendo uma lesão discal cervical sem saber que a causa é essa, ou uma das causas é essa, porque podem haver outras, várias outras, tá bom? Bom, um conceito que eu preciso apresentar para vocês, pessoal, agora que vocês entenderam que a hérnia de disco é a degeneração do disco e que na cervical ela vai comprimir estruturas muito nobres, responsáveis por várias e várias funções que podem levar até mesmo à morte. Porém, não é uma coisa tão simples assim, né? Até antes disso a gente consegue reverter ou com tratamento conservador ou com cirurgia em casos extremos, né? Então calma, não é um terrorismo para você fazer, mas um risco muito grande. E como a medula é mais grande, ela é mais larga, vamos dizer assim, é mais fácil de o dano ser mais agressivo, entendeu? Quando que lá embaixo, na região terminal da coluna, não vai ser tão grave assim, ok? O conceito que eu preciso apresentar para vocês é o conceito de hipermóvel, tá? Eu acho importantíssimo. O nosso corpo, pessoal, quando você tem uma agressão, não importa se essa agressão ela é alimentar, que seria química, se ela é uma agressão emocional, lembrando os pilares da clínica, se ela é uma agressão energética, não vou entrar no mérito da questão, porque vai confundir vocês a momento, ou se ela é uma agressão física, como por exemplo uma cicatriz, um trauma, uma fratura, uma cirurgia, né? Qualquer agressão que você tenha, ela vai tentar ser curada, compensada, restabelecida pelo corpo. Então vamos dar um exemplo. Você tem um trauma, por exemplo, na cabeça, né? Uma pancada na infância, né? Só um exemplo, uma pancada que lesionou o occipital, esse osso da nuca. Só um exemplo, né? Occipital. O corpo não consegue ali, só naquele local, estancar o problema e fazer ele virar magicamente normal. Ele vai ter que compensar um pouco do dano em outras estruturas, talvez o temporal, talvez o parietal, talvez as cervicais altas. E se ele compensar da forma, não vou dizer forma correta, porque o corpo é muito eficaz em fazer isso, mas se ele compensar de uma forma saudável, leve, não onerosa, não custosa para o corpo, você pode nunca sentir dor nenhuma, mas o problema é estar ali. É fato que um dos mecanismos que o corpo tem para corrigir é compensando. E toda vez que ele compensa, ele modifica o movimento de uma estrutura. Então acompanha comigo. Você teve lá um trauma no occipital. Esse trauma bloqueou o occipital. O movimento dele vai ser menor. Hipomóvel. Pouco movimento. E aí lá na sua cervical pode acontecer uma compensação. Então ela estava trabalhando lá na boa, imagina que ela estava fazendo um movimento assim, é só um exemplo. E aí por causa do trauma no occipital ela teve que aumentar o movimento dela para compensar a deficiência de movimento do occipital. Então o conceito de hipermóvel quer dizer uma estrutura está aumentando a sua função uma vez que outra não está fazendo o que deveria. Isso é muito comum, você tem dor no joelho direito, por exemplo, mas o quadril esquerdo que está bloqueado.
E aí você quer que trate o joelho direito. Não, você tem que tratar o quadril esquerdo. Entendeu? Você tem dor na cervical média, sem hérnia de disco. A gente vai lá e testa a sua cervical, ela está extremamente livre. Livre até demais, que quer dizer hipermóvel. Ok? Então esse é o conceito para vocês entenderem. Outro ponto importante que eu preciso contextualizar para vocês. Eu sei que isso é um pouco complexo, mas vai fazer sentido para vocês. Na coluna não existem somente os discos funcionando como estruturas de movimento. Existem encaixes entre as vértebras que são chamadas de facetas. Então você tem uma vértebra aqui, outra vértebra embaixo, que se encaixam uma em cima da outra e que tem engrenagens. Quando você se curva, ela abre, quando você se estende a fazer isso aqui, né? Então vamos pegar o pescoço. Quando eu me curvo, quando eu estendo. Quando eu me curvo, quando eu estendo. Imagina que são pequenas engrenagens que tem lá dentro. Você pode ter essas facetas, essas articulações, de um lado trabalhando mais, da vértebra, do outro lado trabalhando menos. De um lado hipomóvel, do outro lado hipermóvel. Isso tudo são pequenas engrenagens, pessoal, milimetricamente ajustadas pelo seu corpo para se adaptar em relação a outras lesões, a outros problemas. Olha como o corpo é incrível, como ele é magnífico em calibrar as coisas. Agora pensa comigo, vamos supor de novo do trauma no occipital, você teve um trauma lá, bloqueou só o lado esquerdo, por exemplo, o trauma foi aqui, bloqueou só aqui, vamos dar um exemplo, aqui bloqueou, do lado de cá está com excesso de movimento. Eu te pergunto, quem cansa mais? Quem trabalha menos ou quem trabalha mais? Quem trabalha mais. Então você fala assim, mas doutor, eu comecei com uma dor estranha aqui no pescoço, aqui assim, será que não é uma hérnia de disco? Calma, pode ser somente uma disfunção facetária, pode ser só uma articulação que não está movendo adequadamente. Porém, ela indica que outro ponto do seu corpo está com algum desequilíbrio. E se a gente não tratar esse desequilíbrio, você vai voltar com disfunções em outros níveis, em outras regiões, ou quiçá lesões até mesmo estruturais, que é o que eu separei para vocês também. Hérnia de disco, pessoal, é uma lesão estrutural. Então eu gosto de pegar sempre o casezinho aqui para mostrar para vocês. Pensa que isso aqui é a vértebra, ou o disco. Vamos com o disco, vamos fazer até deitadinho, porque o disco seria assim. Então, imagina que seu disco da sua cervical, se ele está assim como está isso aqui, ó, bonitinho, redondinho, tudo certinho, mas no momento em que eu giro a cervical para a direita, ele vai, e no momento que eu giro para a esquerda, ele não vai tão bem, quer dizer, o problema não necessariamente é o disco, mas sim suas articulações, que são as facetas. Isso é um problema funcional. A gente vai lá e restabelece a função com terapias, ok? Agora imagine o mesmo disco, só que todo desidratado, todo diminuído e meio torto do lado esquerdo. Só um exemplo, só um mero exemplo. Eu vou fazer o mesmo movimento, a faceta já não vai funcionar adequadamente, porque a estrutura governa a função. A estrutura, que é o disco, e as outras estruturas dos segmentos vertebrais, governa a função do movimento. Então quer dizer que se você tem uma alteração na estrutura do disco, a sua função vai estar prejudicada. Porém, ela pode ser muito bem adaptada. A gente consegue fazer uma boa adaptação na terapia, porém não consegue restabelecer a função, nem mesmo com cirurgia. Então pensa comigo, não faz mais sentido você buscar previamente identificar quais são as disfunções do movimento que você tem, talvez aqui seja o ponto mais álgico do vídeo, mais importante do vídeo. Talvez não seja mais interessante você identificar primeiro as disfunções que você tem, correlacioná-las todas para achar quem foi o culpado que começou essa bagunça. Não que é uma bagunça, é uma coisa organizada, mas que vai gerar um custo, vai gerar um dano, vai gerar uma compensação. Para evitar que regiões percam o movimento e regiões aumentem o movimento, para que regiões não tenham um desgaste tão exacerbado em relação à sua idade e outras tenham um desgaste muito exacerbado em relação à sua idade, gerando alterações na estrutura que são irreversíveis. Não dá para reverter, não dá para corrigir, dá para melhorar, não dá para corrigir. Dá para a gente trocar o disco por um disco artificial na cirurgia? Dá. Ele é igual ao original? Nunca. É uma peça paralela, não funciona. Dá para a gente tentar ajustar esse disco para ele gerar menos dor? Sim, mas ele nunca vai ser o mesmo. Então é muito importante vocês pensarem nesse conceito de disfunção e no conceito de estrutura. Qualquer coisa, volta o vídeo para poder ficar bem alinhado, tá bom? Murilo, então você falou desde o início do vídeo que você ia contar uma causa que ninguém sabia, que era novidade. Qual é essa bendita causa? Eu falei para vocês que problemas como, por exemplo, um trauma no crânio, é só um exemplo,
pode gerar compensações na cervical, compensar, roubar na cervical, com o intuito de restabelecer o equilíbrio de movimento entre um lugar que tem menos e um lugar que tem mais, ok? Então, a grande maioria das hérnias cervicais, elas são derivadas de um aumento do movimento cervical em compensação a áreas que estão com menos movimento. Como, por exemplo, lá na região do tórax, né? Por exemplo, aqui assim está menos movimento, ou na região do crânio. Agora o Murilo vai dizer o que para ele isso é mais frequente, o que eu mais vejo no consultório. O paciente que tem uma série de problemas bucais, desde falta de dentes, implantes, canais que estão gerando problema, mordida cruzada, bruxismo, alterações na mordida, né? Amálgamas, vocês sabem, tem vídeo no meu canal sobre amálgamas. Então você tem um problema na sua boca e a ATM começa a aumentar o movimento para tentar corrigir essa bagunça aqui. Perceba que o conceito é o mesmo. Então ela começa a aumentar o movimento. Se ela aumenta o movimento, todas as fáscias, músculos, ligamentos, estruturas teciduais do crânio vão diminuir o movimento, pelo menos até a cervical alta, C1, C2, C3. Você vai encontrar toda essa região cervical alta do paciente, o crânio extremamente tenso, rígido, torto, denso. É claro que isso é para o profissional que está acompanhando o vídeo. E onde é que ele vai compensar? Na cervical média, pessoal. C4, C5, C6, aí cervical baixa, C7 também. Que é onde vai dar a maioria das hérnias. Então a causa que eu mais vejo aqui são disfunções bucais ou alterações da estrutura bucal. Vocês já entenderam a diferença? Se você quer realmente evitar uma hérnia de disco cervical, você precisa ter segurança que a sua boca está como se ela nem existisse. Quando eu avalio um paciente, identifico um problema bucal e encaminho para um bom colega dentista da odontologia biológica, quando esse paciente volta, eu palpo o crânio dele, trato as sequelas, que a gente sabe que tem que tratar as sequelas, e é como se eu não sentisse mais a boca do paciente. Como se a boca dele não estivesse mais ali, como se ele não tivesse boca. Quer dizer, o corpo está tão bem equilibrado que nem tensões, desequilíbrios musculares e faciais existem. Consegue imaginar que perfeição? Então essa é uma das principais causas. Automaticamente, como que se resolve, doutor, essa causa? Acabei de responder. Retire as amálgamas da sua boca, todas que você tenha. Isso não é questionável. Não precisa escolher tirar ou não. Remova todas as amálgamas da sua boca. Ajuste a oclusão. Procure identificar o que causou a tua mordida cruzada, topo a topo, o tipo de mordida que você tem e corrija. Se necessário, use aparelhos, tá? E aí vai pesquisar qual é a melhor solução para o seu caso, tá? Evite ter a perda de muitos dentes. Uma coisa é você ter um dente a menos, outra coisa é ter 5 dentes a menos só no lado de cá. Entendeu? Então evite a perda de dente. Entre outras questões que o dentista pode te responder. Em resumo, procure um bom colega da odontologia biológica, faça a recuperação da saúde bucal e previna hérnias de disco cervical. Se você entendeu esse vídeo, não adianta eu ficar te ensinando um exercício prático hoje, geralmente eu trago uma prática, porque a prática hoje é olhe para a sua boca, reprograme a sua boca, corra atrás de restabelecer as funções dela. Senão você vai evoluir com hérnias cervicais, isso é quase que certeza que vai acontecer ao longo de uma vida, obviamente. E quiçá um dia, uma hérnia de disco extrusa, um abaulamento um pouco maior, uma protusão um pouco maior, ou uma estenose de vários segmentos, pode ser a tua maior dor de cabeça e você ter sérios problemas aí para resolver. Quiçá problemas irreversíveis e estruturais, tá bom? O vídeo de hoje era isso, pessoal. Se você viu o vídeo até o final, entendeu o conceito, gostou do vídeo, não esquece. Curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Me ajuda muito a crescer e também me mostra que esse conteúdo fez sentido para você. Se ele não fizer sentido, vou procurar outras soluções que te ajudem. Tá bom? No mais, muito obrigado e até o próximo vídeo.